Jesus aos amigos. Hoje em nossa devocional vamos falar de um personagem muito especial. Vamos falar de Lucas, sim, aquele que escreveu a história de Jesus e a história dos apóstolos após a morte de Jesus, que conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele não foi diretamente um dos discípulos de Jesus, mas ele fez uma pesquisa muito profunda sobre toda a história de Cristo. Lucas era médico e por isso gostava de detalhes e de que tudo que ele fosse escrever ou falar fosse verdade, nada de invencionice. E tudo que Lucas pesquisou e escreveu foi destinado a um de seus amigos chamado Teófilo, que mais tarde, claro, divulgou tudo ao povo do Senhor em suas igrejas. Louvado seja o Senhor pela amizade profunda desses dois amigos, que foi capaz de gerar escritos importantíssimos para todos nós. E tudo por conta de uma amizade e o desejo de divulgar e promulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Diga-se de passagem que os escritos de Lucas contribuem até para os cientistas históricos que outrora duvidavam da veracidade dos escritos da Bíblia. Lucas deixou muitas pistas verídicas da história daquela época, tais como fatos e governantes, e tudo por conta de pregar o Evangelho a um amigo. Vamos lá então. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Desejo que Deus abençoe muito a você e a sua família. Não esquece de compartilhar o vídeo não, tá bom? Hoje a nossa devocional nós vamos falar sobre Lucas e o tema será Jesus aos amigos. Vamos ler a Bíblia? Evangelho do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 1, versículo 3 a 4. A palavra do Senhor diz assim: Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Irmãos e irmãs, esse foi o início do escrito de Lucas. Alguns estudiosos dizem que tanto o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos são um livro só. Mas independente de dados, o que podemos ver aqui foi o empenho desse amigo em ajudar um outro que precisava conhecer a verdade com mais profundidade e com mais fatos. Creio eu que Teófilo poderia ser uma pessoa bem exigente e muito levado pela razão, assim como Lucas, pois Lucas era médico. E pode ser que Teófilo também o fosse, ou quem sabe de alguma outra área que se exige mais credibilidade em tudo que se ouve, que se fala e que se acredita. Lucas nos diz que, além de ter ouvido o que as testemunhas oculares transmitiram a todos os fiéis, ele também fez uma acurada pesquisa, uma acurada investigação para poder relatar tudo o que aconteceu e dentro da sua respectiva ordem, inclusive de tempos e datas. Lucas, então, relatou o nascimento de Jesus. Aliás, diga-se de passagem, ele relatou coisas que ninguém havia ainda revelado. Lucas também relatou sobre o ministério, sobre a vida, sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo depois, Lucas continuou seu relato a respeito da história da igreja primitiva, começando com a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. E Lucas trouxe detalhes maravilhosos, detalhes que fizeram com que os pais da igreja montassem todo o corpo doutrinário da igreja do Senhor Jesus. Lucas relatou o início da igreja, a descida do Espírito Santo, a conversão de Saulo de Tarso, a perseguição dos discípulos e da igreja, relatou as viagens missionárias do apóstolo Paulo, relatou também a respeito dos mártires, aqueles que morreram pela causa do Evangelho. Enfim, Lucas fez um dos mais excelentes trabalhos de pesquisa, investigação e redação a respeito de Jesus. E tudo para
para pregar o evangelho, para edificar a vida de uma pessoa só, o seu amigo Teófilo. Eu quero te incentivar a refletir comigo sobre a necessidade que temos de investir em nossos amigos, investir tempo, investir oração, investir recursos, enfim, investir tudo que for necessário para que seus amigos venham a conhecer a salvação em Cristo Jesus. Quantos amigos você já levou aos pés de Cristo? Qual é o seu amigo hoje que você tem orado e pedido ao Senhor pela sua salvação? O que você está disposto a fazer para que seu amigo ou amiga conheçam a Cristo e realmente entreguem sua vida ao Senhor? Talvez você diga assim: os meus amigos são muito difíceis, são incrédulos, adúlteros, viciados, bebem, fumam, usam drogas, são gananciosos e outras coisas mais. Olha, não deixe isso atrapalhar a sua fé, não. Você precisa crer e que vai vê-los convertidos ao Senhor Jesus para a glória de Deus. Vamos fazer como Lucas fez. Vamos fazer de tudo. Vamos trabalhar, vamos investir, vamos estudar, vamos orar, vamos escrever, vamos convidar, vamos visitar nossos amigos e assim levar-lhes aos pés de Cristo, pois pode ser que através deles muitos outros conhecerão o Evangelho do nosso Senhor Jesus. A ideia é trabalhar em prol da divulgação e da proclamação do Evangelho aos seus amigos. Amém? Faça isso, empenhe-se nisso, semeie a palavra do Senhor, regue, cuide e Deus fará com que essas sementes venham crescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Eu fico pensando no empenho que Lucas teve, quanto que ele se dedicou para pregar o Evangelho a esse amigo chamado Teófilo, a ponto dessas cartas terem sido escritas e chegado até nós hoje, fazerem parte da Bíblia Sagrada. Às vezes nós não temos ideia do que pode acontecer quando estamos ajudando um amigo, estendendo a nossa mão e lhes pregando o Evangelho. Vamos orar para que Deus nos ensine isso no Espírito e a gente venha valorizar e ganhar muitos amigos para Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa devocional esta manhã, que nos motiva, Pai, a compartilharmos a Sua palavra, a história da salvação com os nossos amigos, meu Pai, com os nossos familiares, seja quem quer, Pai, que for. Em nome de Jesus Cristo, vimos aqui Lucas, que se empenhou tanto para contar a sua história, a história da igreja, para o seu amigo chamado Teófilo, Pai. Então eu peço ao Senhor, nos ajude a termos como exemplo de vida aqui e investirmos mais em nossas amizades para podermos proclamar o Senhor Jesus para os nossos amigos. Quantos são os nossos amigos que estão morrendo nos vícios, no adultério, na prostituição, no divórcio? Quantas coisas ruins têm acontecido com os nossos amigos e às vezes, Pai, a gente está quieto, a gente não quer falar de religião, a gente não quer tocar nesse assunto. Meu Pai, nos ajude a termos autoridade espiritual, a termos sabedoria, a termos discernimento para saber a melhor hora, o melhor tempo, mas não deixar de falar do amor do Senhor, de convidar nossos amigos para irem à igreja, para ouvirem essas devocionais. Às vezes uma palavra pode salvar a vida da pessoa, Pai. Então usa-nos como instrumentos do Senhor para salvar os nossos amigos, meu Pai, para levar o Evangelho a eles, levar o Evangelho às suas famílias, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos nessa manhã, te agradecendo e bendizendo ao Senhor por essa inspiração, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos fazer como Lucas, vamos compartilhar essas mensagens aí que você tem recebido para todos os seus amigos e companheiros, colegas, os seus familiares também, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aqui. Se você é novo, aí, por favor, inscreva-se nos nossos canais, segue a gente aí também no Facebook e no Instagram, tá bom? E não esquece de compartilhar a mensagem. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.